Boa noite. O sonho de muitas pessoas é realizar a experiência do intercâmbio. Com isso, aprender novas linguagens, conhecer culturas diferentes, qualificar o currículo e, por que não, sair de sua zona de conforto. O Ação Nacional de hoje vai mostrar os principais caminhos que devem ser percorridos para realizar com êxito o período do intercâmbio, levando em consideração faixa etária, aspectos financeiros, culturais e comportamentais. E para falar sobre este assunto, nós temos em nossos estúdios o diretor da Agência de Intercâmbio CI, Maurício Mascarenhas, e o psicólogo comportamental Fernando Camargo. Você pode participar com a gente pelo e-mail açãonacional@rs21.com.br. O Ação Nacional também está disponível no nosso portal. É só acessar rs21.com.br, ir no link Programas Ação Nacional e lá você encontra todos os programas que já foram ao ar. Bom, primeiramente, boa noite, obrigado pela presença de vocês dois. Fernando, obrigado pela sua presença. Obrigado. Maurício, obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa noite. Gente, bom, eu quero fazer um intercâmbio. Como que eu faço? Quem pode, quem não pode, como é que é isso? Acho que o Maurício poderia começar respondendo a respeito disso. Intercâmbio hoje não tem mais idade, né? A partir de 8 anos, sem limite de idade, a pessoa pode estar fazendo intercâmbio. A partir de 8 anos eu posso fazer? A partir de 8 anos. Já visitei várias escolas, convivi com crianças de 8 anos fazendo intercâmbio. Para o brasileiro é meio novidade isso. Os brasileiros não gostam muito dessa situação. Imagina, quer ter os filhos sempre embaixo das asas. Sim. Mas para os estrangeiros, para outros países, isso é muito comum. Mas, Fernando, como é que é isso? Você acha que com 8 anos de idade a criança está preparada para fazer um intercâmbio, meu Deus do céu? Veja bem, eu acho que tudo depende do repertório, do que a criança tem, de como é a família, como a criança é educada, a estrutura que a família dá, dependendo para onde a criança vai ser mandada, se tiver um bom respaldo de uma agência de confiança, eu acho que sim, dá para a criança ir com 8 anos viver uma experiência maravilhosa dessa. Porque pode ser assim, nós vamos falar sobre isso nos próximos blocos, né, aprofundar mais esse assunto, sim. Mas pode ser, como a gente costuma dizer na gíria, né, gente, um tiro no pé, porque às vezes a criança com 8 anos pode ficar longe dos pais e sentir, né, a necessidade de ter o pai, a mãe perto, enfim, N coisas, N fatores. Mas também a gente está falando aqui de uma forma que eu também desconheço, né, o Maurício, a relação disso. Deve ser uma escola muito bem preparada, um tempo bem mais curto, tem tudo isso daí envolvido, né? Sim, com certeza. No geral, nesses programas de intercâmbio, o tempo é um pouco mais curto quando a faixa etária é muito pequena. As escolas também têm toda uma orientação preparada para isso. São escolas especializadas a receber esse pessoal com menos idade, né? Mas isso, como eu falei, isso é um lado muito cultural mesmo, né? Para nós brasileiros é sempre mais restrito essa ideia de fazer um intercâmbio tão cedo. Mas, ao mesmo tempo, a gente faz programas de intercâmbio de uma outra forma quando manda para acampamentos, coisas desse tipo, né? Que não deixa de ser uma experiência de um intercâmbio. Sim. Bom, a gente falou da criança, mas é uma questão, assim, de umas pessoas mais, assim, com idades, né? Vamos dizer assim, jovem que nem eu, né? Vamos dizer assim. Como é que é? Existe também para essa faixa de idade, né, da pessoa poder fazer um intercâmbio? Que intercâmbio seria? Como é que é isso? Tem vários tipos de intercâmbio. Tem esse intercâmbio que é para o pessoal mais jovem, né? Tem o intercâmbio de colegial, que a pessoa vai passar um semestre ou um ano fora fazendo um semestre do colegial aqui mesmo do Brasil, do ensino médio nosso, né? Tem os cursos de idioma de curta duração, 1, 2, 3 meses, que aí é o maior volume de intercambistas que a gente manda exatamente para esses programas. A pessoa tem que morar um idioma e daí serve para todas as faixas etárias. Não tem limite de idade. Não tem limite de idade. A maioria está na faixa dos 20, 30 anos, mas às vezes executivos precisam melhorar o idioma, né? E faz um intensivo, alguma coisa desse tipo em algum outro país. Acaba optando pelo intercâmbio também. Exatamente. Legal, mas e quanto tempo é necessário aí para organizar um intercâmbio? Como é que é isso? Como é que é a organização de estudo? Normalmente o intercâmbio não é uma compra por impulso, né? A pessoa se programa, até pelo custo que se programa com uma certa antecedência. O normal que a gente pede, isso depende um pouco do programa para programa que a pessoa vai fazer. O normal que a gente pede pelo menos uns 6 meses de antecedência para se organizar com relação a visto, a dinheiro mesmo e a programação de toda a viagem. Você falou aí agora visto. Qual é a documentação exigida para tudo isso daí? Como é que é isso? Vamos esmiuçar bem devagar. Depende muito do país, né? Um país como a África do Sul, por exemplo, que não precisa de visto até 3 semanas, até 3 meses. Um país como a Inglaterra também, os cursos de idioma, não precisa de visto, não precisa de nenhuma documentação extra, tá? Até um certo
período de curso. Outros países que têm uma documentação mais elaborada, como o caso dos Estados Unidos, Canadá, que demandam uma certa antecedência maior para se preparar com relação a isso, né? Então depende também de cada país, né? Cada país tem a sua lei, especificidade. Depende do destino que a pessoa está... Destino, tempo e tipo de programa, né? Então é um conjunto dessas três situações. Por isso que é importante procurar alguém especializado para isso. Com certeza. Procurar uma agência que já tenha conhecimento de todos os procedimentos, né, para dar orientação. Não ficar só no que os amigos às vezes falam, porque principalmente a questão de legislação muda muito, tá, de um período para período. Tá? A gente teve recentemente uma mudança grande numa legislação de trabalho, de curso com trabalho no Canadá, né, que até maio era uma lei, a partir de maio mudou, houve uma mudança. Fernando, e as pessoas às vezes que são um pouco desorganizadas em relação a preparar toda essa parafernália que o Maurício está falando aqui para fazer o intercâmbio, como é que fica essa situação? Eu acho que o desorganizado já está fadado a não fazer um bom intercâmbio, né? A gente parte da premissa que a partir do momento que você faz a opção de fazer o intercâmbio, você tem que pensar desde a questão cultural, como é o país, se aquele país é parecido com os hábitos que a pessoa tem já adquirido, tem que ver também o que ela vai fazer, se ela gosta do que ela vai fazer, se ela vai fazer um intercâmbio. Eu já tive clientes na minha clínica que foram fazer intercâmbio e foram trabalhar como babá. E essa pessoa não tinha experiência, então o que ela foi fazer? Antes ela fez um estágio aqui no Brasil como babá, para já ir com experiência para esse país que ela foi. Então, assim, precisa de todo um preparo para a pessoa não chegar lá e falar, não sei o que eu faço, não sei como agir. Então, a pessoa precisa, desde o que vai comer, se a comida é muito diferente. Nós temos um tipo de alimentação aqui no Brasil. Essa pessoa específica foi para os Estados Unidos e ela estranhou a alimentação. E olha que os Estados Unidos é com uma alimentação muito parecida com a nossa hoje, né? Sem dúvida. Imagine ir para a Índia. Isso. Imagina a China. Justamente. Então, é preciso a pessoa pesquisar, como o Maurício falou, ir na agência, procurar o país que tem mais a ver com o hábito de vida, com o estilo de vida dela. Assim, as chances de ela se adaptar no país são maiores, com certeza. Tá. Bom, até a gente vai aprofundar um pouquinho isso daí, Fernanda, nos próximos blocos, a respeito disso que é importante. Agora, Maurício, ele falou uma coisa aqui que eu pensei, a questão de alimentação. Né? Isso é uma coisa assim, que envolve uma questão de saúde. Né? Eu vou para um país fora, eu estou lá, e se eu pego uma doença, como é que é isso? Como é que eu ajo fora do meu país, longe do pai, mãe? Existe um seguro para isso? Não existe? As pessoas já saem daqui asseguradas? Questão de carteira de vacinação também, como é que é isso? Bom, com relação à carteira de vacinação, depende muito do programa, vai exigir isso, uma declaração médica, da situação médica de cada intercambista, né? Por exemplo, se eu pegar minha carteirinha de vacinação que eu tenho aqui no postinho, né, que muitas pessoas têm, eu carrego uma comigo, né, das vacinas que eu tomo, está tudo regularizado. Eu levar essa carteirinha serve? Serve. Os códigos são muito parecidos. Tá? Então, internacionalmente, são bastante reconhecidos. Uma dúvida ou outra pode ser tirada, né, com um médico específico. A alimentação é um dos problemas mais graves, certo, em termos de adaptação. Né? Então, a gente tenta orientar bastante isso e realmente é a coisa que qualquer um sente. Tá? Eu até dou como exemplo, imagine um paulista que vai morar no Rio de Janeiro vai ter que comer feijão preto todo dia. É bastante complicado essa adaptação. Né? Então, independe muito do país. Às vezes, de uma região para outra, a gente já tem essa dificuldade. Né? A parte médica, a gente recomenda muito, e alguns dos programas é exigido mesmo, que a pessoa saia com uma assistência médica internacional que garante algumas condições, né, de atendimento, até de repatriação, numa situação mais crítica. Sim. E a questão financeira, como é que fica isso daí? Quanto dinheiro eu devo levar? Depende muito do tipo de programa que a pessoa está fazendo, né? O que a gente recomenda, um estudante a nível estilo universitário, tudo que leve dinheiro, um pouco de dinheiro em espécie, cartões de crédito, cartões de débito, né, que são situações que podem facilitar
com que a pessoa tenha uma movimentação fácil no exterior. Hoje em dia, praticamente qualquer país aceita cartões, então é muito tranquilo essa movimentação de dinheiro, né? E é importante a pessoa se programar realmente, né, do período todo, fazer a reserva de dinheiro para todo esse período, para não ter nenhum problema. Tem país que exige, por exemplo, uma cota mínima de entrada com valores específicos? Tem. Normalmente eles não conferem muito isso nas imigrações, né, de cada país, mas invariavelmente todos os países exigem que a pessoa tenha uma certa condição financeira. Nos países que já têm um pedido de visto antecipadamente no Brasil, né, já está mais ou menos implícito isso, porque vai entregar toda uma documentação para o consulado, embaixada, emitir o visto. Mas nada impede ainda da imigração eles fazerem uma solicitação de quanto você tem de dinheiro. Bom, obrigado. Bom, no próximo bloco, nós vamos falar, em seguida, saiba mais quais são as possibilidades de estudo durante o intercâmbio. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.